Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café com Resultados, o podcast da Empresa Eficaz. Eu sou o Cícero Eisenberger, fundador da empresa, e estou aqui com duas especialistas, a Marina Melo Haas, tem um vasto currículo aí também e ajuda muito nas transformações que a gente faz nas empresas. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Cícero. Obrigada, Débora. É uma honra estar aqui, então vamos juntos, né, nesse bate-papo bem legal. Sem dúvida, vai ser muito legal. Estamos aqui também com a Débora de Oliveira, outro talento do nosso time aí também, nossa consultora, que também ajuda a fazer grandes transformações nas empresas clientes aí. Olá, Cícero. Olá, Marina. Oi, pessoal de casa. Obrigada e vamos lá. Vamos com tudo. Então, vamos lá. Eu vou ser a responsável por trazer as perguntas que a gente ouve com mais frequência, então, no nosso trabalho, né, e no nosso dia a dia. Na prática, como a gente sabe que a nossa empresa está sendo mal gerida? Quais são os sinais mais claros, de que a gestão não está funcionando? Legal, vou começar respondendo essa, então. Um dos principais sinais que a empresa ela não está com a gestão alinhada é o estresse e o caos do dia a dia. Eu vejo que a maioria das empresas, quando a gente começa a inicia um trabalho, ela tá com o dia a dia com muito caos, muito estresse, os processos estão desalinhados, muitas vezes elas não têm controle de indicadores de desempenhos claros, muitas vezes também existe uma grande centralização nos sócios, nos proprietários, nos gestores. Muitas vezes essa dificuldade de delegar acaba sobrecarregando bastante as tarefas do dia a dia, né? E também muitas dificuldades em encontrar pessoas qualificadas para conseguir passar essa responsabilidade e confiar que elas consigam entregar os resultados esperados e que os processos entreguem, né, os seus resultados esperados. Muito bom, Marina. É isso aí que a gente percebe no dia a dia, né? As dores, né? Muito esforço e pouco resultado, né? Então a gente percebe claramente e é muito comum essas características aí que tu citaste, né? E em cima dessas dores, a gente estrategicamente estruturou 3 pilares de atuação. É a forma como a gente consegue gerar valor para os negócios e gerar transformações e melhorar resultados, né? Que é o nosso propósito. Então esses 3 pilares são, o primeiro, processos, o segundo pilar, pessoas, e o terceiro pilar, dados, né? Então, são 3 fontes, 3 formas de atuação para a gente poder atacar essas dores principais e gerar as transformações. Legal. Então, seguindo esse gancho dos pilares, a gente vai começar a segmentar as perguntas através deles. E o primeiro pilar, então, citado pelo Cícero, é o de processos. Marina, todo mundo diz que tem processos, mas no dia a dia acaba que um faz de um jeito, o outro faz de outro. O que é um processo de verdade e como criar isso sem burocratizar os processos? Legal, Débora. Essa é uma excelente pergunta e com muita frequência a gente recebe essa pergunta no nosso dia a dia de alguns empresários que querem implementar, ter um processo claro e definido, mas têm medo de engessar, de burocratizar. A gente sempre, quando vai desenhar um processo, a gente tenta descobrir qual a melhor forma de fazer aquela determinada atividade. E isso é muito importante porque a gente olha para o processo tentando maximizar ele e maximizar os ganhos dele. Então, isso é um ponto bem importante que a gente sempre discute nas reuniões de análise, né, dos processos. Legal, Marina, isso mesmo. E assim, importante também a gente deixar claro que processo é uma sequência de atividades e acaba gerando um determinado resultado. Então, tudo que a gente faz dentro de uma empresa está ligado a algum processo, né? Muitas vezes tem atividades que talvez não geram muito valor, mas ainda assim fazem parte de um processo. Então é importante que a gente tenha esse enquadramento de processos para que a gente possa ter uma visão do que fazer, como gerenciar essas coisas todas, né? E essa questão de burocratizar, né? A gente tem que cuidar muito. A padronização é necessária para a gente organizar um negócio, né? Um exemplo muito clássico de padronização é o McDonald's, né? Como é que a gente poderia gerenciar centenas ou milhares de lojas existentes no planeta que geram um produto muito similar se a gente não tivesse uma padronização? A questão que a gente precisa cuidar é sobre a dose de uso da padronização. Para a gente não usar nem pouco, no sentido de não dar o efeito desejado, e nem demais no sentido daí sim de criar burocracias, né? De criar muito documento, muita papelada e ser um fardo a carregar ao invés de um instrumento de gerar resultado.
Tá? Então é como se fosse um remédio, né? A gente tem que ter a dose certa do uso e não de menos e nem de mais. Legal, pegando o gancho do Cícero também, muitas vezes a dúvida é, tudo bem, eu já entendi a importância de padronização, mas como fazer e por onde começar, né? A gente sempre sugere e começar identificando o processo atual. Então, desenhando cada uma das etapas e identificando como que aquele processo acontece hoje. Depois, a segunda etapa é a gente reunir os principais stakeholders, né, daquele processo, quem são as partes interessadas, e discutir entre essas pessoas, né, quais são as boas práticas que a gente poderia implementar, quais as melhorias que a gente poderia incluir, quais são as etapas que eventualmente não estão agregando tanto valor, e com base nisso a gente criar um plano de ação focado em maximizar a eficiência, né, desse processo e conseguir gerar mais resultado através dele. Muito bom, Marina. E é legal da gente comentar também que esse processo, as pessoas geralmente que estão dentro de um processo, elas muitas vezes não enxergam oportunidades de melhoria. E a gente, com uma visão externa, e já obviamente treinada, experiente, a gente bota o olho naquela sequência de atividades e já começa a enxergar oportunidades. Seja de automação, seja de alguma atividade que está sendo feita como um retrabalho, ou uma parte que precisaria um controle e não tem, ou uma parte que poderia ser automatizada, né? Então essas oportunidades vão surgindo e a gente debate, constrói junto essas melhorias, né? Isso também é uma metodologia interessante. Fazer algo construtivo, onde a gente envolve os participantes do processo com as suas ideias também, né? Juntando forças nesse sentido. Então isso é bem, bem bacana. Seguindo essa lógica, então, de padronização, a gente ouve muitos mitos também de que o processo engessa. Mas e quando a gente tem uma única pessoa dentro da empresa que sabe fazer ou lembra dessa tarefa? Como ter o padrão sem perder a agilidade? Legal. Uma outra dúvida muito recorrente que a gente escuta no nosso dia a dia, né? Muitas vezes o processo acaba sendo a pessoa que está lá inserida e executando aquela determinada atividade. Isso não é nada saudável para a empresa, porque na prática, se aquela pessoa sair, todo o conhecimento organizacional, todo o conhecimento daquele processo vai embora junto. Então, a gente sempre comenta que é importante, né, cuidar a dosagem de como procedimentar, mas também ter essa clareza de que todas as informações que são relevantes para o processo funcionar, elas precisam estar claras e também elas precisam estar descritas em algum lugar. Porque caso alguém venha a sair, aquela pessoa-chave daquele processo venha a sair, a outra que for assumir esse papel, ela já chegue com um documento claro e objetivo dizendo para ela qual a melhor forma de fazer aquele processo. Porque lá atrás isso já foi definido. E essa pessoa nova, quando ela chegar, ela já vai chegar com um olhar novo, uma nova visão de mundo, e ela vai trazer as contribuições dela. E não engessar é justamente isso. É essa pessoa nova, que conhece outras realidades de mercado, entrar dentro da empresa, enxergar como que o processo está desenhado, qual foi a melhor forma que a gente identificou como fazer determinado processo, e ela conseguir melhorar esse processo sem destruir nada e sem perder o controle que já foi construído. Muito bom. E só reforçando esse ponto aí, Marina, da questão de não engessar, né? Que veio na pergunta. Às vezes a gente ouve isso de empresários. Ah, não, a padronização é engessar. Eu não quero isso para o meu negócio. Eu quero flexibilidade. Na verdade, a padronização é a materialização do melhor conhecimento que a gente tem coletivamente de como fazer uma atividade crítica. Isso vai para o procedimento, naquele ponto, especificamente. Então, são esses dois aspectos, na verdade, né? A gente poder juntar os conhecimentos das pessoas e traduzir isso na melhor forma que a gente sabe fazer, e isso virou documento. Isso não significa engessar, isso significa materializar a melhor forma que a gente sabe até hoje. Se a gente descobrir um jeito melhor amanhã, a gente altera o procedimento. E deve ser assim, né? A gente deve buscar melhorias continuamente e não as pessoas ficarem preocupadas de, uma vez o conhecimento estando dentro de um procedimento, ele está fadado à permanência, né? Ou engessado, e vamos seguir fazendo assim o resto da vida. Não, a gente vai seguir fazendo até descobrir um jeito melhor, que pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. E aí a gente altera o procedimento e treina de novo para que a gente materialize aquele novo jeito de fazer em relação a todos, né? Todos fazendo daquele melhor jeito. Então esse é um ponto importante dessa questão de que padronização jamais é engessar.
E também, o segundo ponto que eu queria colocar é a questão da gente colocar procedimentos detalhando como fazer. O procedimento sempre vai dizer a receita do bolo, né? Como fazer aquele ponto apenas para as atividades críticas, né? Para a gente evitar esse excesso de documentos, que às vezes a gente encontra em algumas empresas também, né? Sistemas de gestão onde tem muito documento, e a gente muitas vezes fez reformas enxugando essas coisas para deixar isso tudo mais enxuto, e o sistema de gestão para uso, né? Que a gente até brinca, né? Muitas empresas às vezes têm certificação ISO 9001, e a gente brinca internamente que o sistema tem que ser para uso e não para ISO, né? Então, a gente vai detalhar, definir procedimentos em pontos-chave apenas, e não todas as etapas de um processo, né? O que geraria realmente um excesso demasiado. Seguindo para a nossa última pergunta dessa etapa de processos, a gente ouve ainda muito de que as pessoas estão trabalhando o dia todo, mas no final do dia não conseguiram cumprir, não conseguiram entregar as suas atividades. Como descobrir aonde está travando e por quê? Muito legal. Essa pergunta nos remete ao conceito de teoria das restrições, né? Que é identificar onde está o gargalo do processo. Fazendo uma analogia no trânsito, né? Quando a gente está andando numa estrada e tem uma fila de carros porque tem um caminhão andando devagar, o caminhão é o gargalo. E ele determina a velocidade de todos os veículos que vêm atrás dele. Então isso é um gargalo. E todos os processos, ou melhor dizendo, todas as empresas possuem os seus gargalos, né? A questão é a gente conseguir identificar claramente onde ele está, porque ali a gente precisa atuar. Ali a gente precisa aumentar a eficiência. E muitas vezes, quando isso não está claro, a gente começa a ter ações de melhoria e de aumento de eficiência em pontos que não vão representar melhoria de resultados, né? Isso é uma coisa que essa clareza é necessária. Dizendo, bom, a gente olha um processo produtivo, a gente quer aumentar a capacidade. Legal. Mas aonde está trancando? Né? Qual é o ponto que a gente precisa atuar? Então, às vezes, tem iniciativas que a gente percebe que não são atuações no gargalo, que vão gerar melhorias e, no fim das contas, não gera mais produto, aumento de volume de um produto de saída daquele processo, né? Legal. Eu também gosto de dizer que o nosso principal papel como gestor é solucionar problemas. E um gargalo não deixa de ser um problema que a gente precisa solucionar no nosso dia a dia, né? E uma outra questão também é que se o empresário ele ainda não identificou qual é o gargalo da sua empresa, isso não significa que ela não tenha um gargalo, significa que ele ainda não achou esse gargalo, porque toda empresa tem, né, algum ponto específico que a gente precisa melhorar para conseguir fazer ela crescer e desempenhar muito melhor a performance que o empresário espera. Muito bom. E interessante dizer também que às vezes o gargalo está no mercado. A empresa tem capacidade produtiva, mas ela não vende mais, não fatura mais, não gera mais resultado por conta de uma restrição de mercado. Então, isso também pode acontecer. O gargalo pode estar até fora das dependências da empresa, né? E a gente, é sempre interessante a gente questionar também, né? O que está travando para que a gente possa aumentar o nosso resultado? Quais são os pontos-chave que a gente precisaria aliviar que estão nos impedindo de atingir onde a gente quer? Então essas perguntas são muito poderosas, né? E as respostas às vezes não são simples de serem identificadas. Mas elas são extremamente necessárias se a gente quiser ir nesse caminho de melhoria de resultados continuamente, né? E é o que a gente tem feito e ajudado as empresas. Legal, e muitas vezes a pergunta que fica é, mas e agora como identificar esses principais gargalos, né? E para isso a gente sempre sugere a utilização de uma ferramenta que a gente chama de registro e tratamento de não conformidades. É uma ferramenta que a gente usa muito no nosso dia a dia e a gente induz a operação, todos os colaboradores a registrarem quais são os problemas mais recorrentes que acontecem no dia a dia, para que a gente pegue esses problemas e analise de forma bem detalhada, bem minuciosa, quais são as reais causas desses problemas, porque muitas vezes o empresário ele está apagando o incêndio, mas ele não está resolvendo a real causa do incêndio, né? Então é importante a gente sempre cuidar dessas questões. Legal. Assim, alguns exemplos também de clientes, né? Às vezes a gente vê empresas que estão com dificuldades de poder produzir e entregar mais por deficiência de pessoas, por deficiência de competências, ou por alguns problemas de processos produtivos, né? Então tem vários exemplos aí nesse sentido.
sempre é importante a gente poder ter essa clareza de que, bom, aqui estão os pontos-chave, aqui estão as nossas prioridades de atuação, e é nesses pontos que a gente vai focar, né? É legal o empresário ter essa ciência, né? É prioritário para o seu negócio naquele momento. Então, nós vimos nesse primeiro pilar de processos que ter processos claros e definidos é das questões mais importantes para a gestão. Seguindo, então, os nossos pilares comentados pelo Cícero, a gente vai agora para a parte de dados. E muitos empresários, então, nos falam que conhecem o seu negócio no olho. Mas, hoje em dia, ainda é possível acreditar na intuição? Legal, eu costumo brincar com os empresários que a gente atende que filhinho não tira férias. Muitas vezes a gente fica contando, né, com aquela intuição, com aquele feeling, mas ele precisa estar 100% focado ali na operação e 100% focado dentro da empresa. Consequentemente, ele não consegue descansar, ele não tira férias e ele não consegue passar a responsabilidade dos dados também para outras pessoas. Então, não dá mais para a gente manter o feeling, né, como única ferramenta de controle de dados e tomada de decisão. É muito importante a empresa, além de definir quais são os seus processos, ela também definir quais são os indicadores de desempenho importante para cada um desses processos. E com base nisso, a gente também ter responsáveis claros pelo cálculo, apresentação e a justificativa desses indicadores, para ter alguém, além do nível de gestão, também olhando para esses números, também se importando em corrigir a rota, né? E não sobrecarregar tudo em uma única pessoa. Bom, e é legal a gente também comentar que sem medição não tem gestão, né? Eu lembro de um caso de uma empresa que a gente começou a fazer um trabalho, eu fui conversar com um gerente de produção e perguntei: como é que estão as coisas por aqui? E ele disse: está tudo bem. Vocês não têm nenhum problema. Não tem nenhum problema. Como é que tu sabe? Quais são os indicadores que vocês medem? Não, a gente não mede nada. Aí eu perguntei: mas como é que você sabe que não tem problema nenhum? Não, porque eu tô todo dia aqui olhando e tal, né? Aí eu disse: olha, tu te importa da gente buscar alguns dados na contabilidade para a gente poder enxergar o que está acontecendo, né? Em termos de resultado. E ele: claro, vai lá. Busquei os dados, trouxe para ele e ele falou: não, isso está errado. E não estavam tão bons assim. Conferimos novamente com a contabilidade, voltamos, estão certos. É isso aí mesmo. Ele: não sabia. Ou seja, gerenciamento pelo achismo, né? Numa outra empresa, olhando para o outro extremo, tinha um diretor e sócio que faziam terrorismo com os funcionários, dizendo: nós vamos quebrar, assim não dá mais, e etc. Né? E a gente também foi para os números e olhou que o bicho não era tão feio assim. Então, a gente tem que sair desse campo aí dos sentimentos e das interpretações e do achismo para a gente ir para um gerenciamento profissional. Hoje em dia não tem mais espaço no mercado para amadorismo, né? Empresas que ainda estão pecando nesse aspecto ou se profissionalizam, daqui a pouco não estão mais aí. Então não dá mais para conviver com esse tipo de coisa, da gente poder achar que a gente consegue gerenciar uma empresa só pelo feeling, né? Ou pelo sentimento. Fazendo uma analogia que a empresa é um avião e que você, que é gestor ou empresário, é o piloto, como é que você vai pilotar, por menor que seja o avião, sem um mínimo de instrumentos na sua frente para tomar decisão? Não tem como você pilotar a sua empresa só olhando pela janela. Isso é muito perigoso. Então, da mesma forma para o mundo empresarial, não tem como mais um empresário conduzir um negócio sem ter um mínimo de informações gerenciais para conduzir o seu voo de forma segura, né? Então isso realmente é um ponto, é outro pilar extremamente relevante, né? Essa questão de clareza de dados para a gente poder tomar boas decisões. Boas decisões nos levam a um caminho saudável. Decisões erradas nos levam na direção oposta. Quando a gente fala em dados também nas empresas, logo vem à mente dos empresários as planilhas, as tão queridas de Excel. Mas é realmente possível tomar decisão com base em planilhas de Excel? Ou qual é a melhor forma de ter um controle eficaz de dados? Bem legal, uma excelente pergunta. Nos dias de hoje, a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tanta ferramenta e a gente ainda se depara muitas vezes com registros feitos à mão
no papel mesmo, registrados à caneta, mas que são registros que não vão para lugar nenhum. Muitas vezes ninguém olha, muitas vezes ele simplesmente fica arquivado na gaveta. Isso é um grande erro, porque a empresa ela acaba gerando dado, mas ela não gera informação e muito menos toma decisão com base nessas informações, né? Então, a gente precisa se modernizar como empresa. É muito importante a gente ter as ferramentas corretas para conseguir modernizar os nossos dados, para facilitar as nossas análises e principalmente trazer mais dinamismo para essas análises, né? Quanto mais em tempo real a gente conseguir enxergar aquela informação, mais importante é a gente conseguir tomar essa decisão de forma assertiva. Muito bom, Marina, é isso aí mesmo. Talvez a gente possa até classificar em alguns níveis, né? Consciência, digamos, de dados, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Tem aquele empresário que não enxerga nada, talvez é o ponto mais perigoso, né? Ele está andando com uma venda no rosto, daqui a pouco ele bate a cabeça na parede. Né? Aí tem um outro nível, talvez, que ele tenha alguma coisa de informação, aí muitas vezes usando planilhas, né? Onde vai ter um dado, alguma informação que talvez vai fechar o mês, vai ter que fazer alguns cálculos, e depois de vários dias ele vai enxergar o placar do jogo, e sendo que o jogo já acabou, né? E talvez um terceiro nível mais desejável é isso que a Marina acabou de falar, né? A gente poder ter informação relevante em tempo real, para que a gente possa tomar ações rápidas, né? Hoje em dia também o mercado não permite que a gente fique, digamos assim, sem esse foco de atuar no que precisa, né? A gente muitas vezes precisa dessa rapidez de tomada de ação. Então, antes ter isso do que não ter nada. Agora, o mundo ideal e o necessário cada vez mais hoje em dia, a gente tem informações confiáveis, relevantes, para que nos ajude a tomar decisões quando a gente precisa, ou seja, em tempo real, para que isso possa ter mais efetividade, né? Legal, complementando o que o Cícero trouxe, eu gosto de brincar também com os empresários que a gente atende que planilha digital, planilha sem utilização são apenas decorações digitais. Então, o que adianta a gente apenas ficar alimentando ali aqueles dados se a gente não olha efetivamente para eles, né? E alinhado muito a isso, a gente também sempre sugere a implementação de rituais de análises. Porque muitas vezes, se a empresa ela não tem um padrão de análise desses dados, essa análise nunca acontece. Então, a gente sempre sugere estabelecer uma vez por mês, de 15 em 15 dias, e já deixar essas datas fixas, pré-fixadas, né, para todas as pessoas relevantes se juntarem e olharem para as informações que estão sendo geradas. Para a gente não só gerar dados e não transformar eles em tomadas de decisão. Muito bom, Marina. E uma outra analogia que me veio à mente também é a gente fazer uma analogia com um jogo de futebol, né? Imagina um time jogando sem enxergar o placar do jogo. A gente tá ganhando, a gente tá perdendo, a gente precisa ir para cima, a gente pode se defender ou não. Qual a melhor estratégia, né? Se eu não enxergo o placar do jogo, não tenho nenhuma tática de jogo que possa dar certo, né? Então é a mesma coisa, a gente precisa estar muito ligado no placar do jogo. Muito atento ao nosso painel de controle, assim, para a gente poder fazer um voo seguro, na analogia que a gente fez com o avião. Então, dados realmente é um outro pilar que a gente preocupa muito pela relevância que ele tem na condução dos negócios, né? Na condução saudável do negócio. Em muitos casos também a gente fala de dados, a gente fala diretamente sobre planilhas, sobre controles, mas muitas vezes a empresa ela tem uma Ferrari na garagem e fica andando de Fusca, porque ela tem um software, um sistema de gestão que ele faz todo o controle dos dados, faz faz a geração de relatórios, a gente já consegue ter uma base muito interessante para tomada de decisão, mas a empresa acaba não utilizando, às vezes por receio de utilizar o software. Então a gente sempre sugere também esse olhar para a modernização dos dados. Muito bom. É comum também a gente enxergar nas empresas a dificuldade da gente enxergar alguns pontos específicos de resultado. Só um exemplo. Margem de resultado por produto, margem de resultado por cliente. Quando isso a gente também não enxerga, a gente muitas vezes, e já aconteceu algumas situações, de a gente enxergar uma empresa que tinha um mix de produtos, e eles queriam aumentar a venda de produtos que estavam gerando margem negativa, ou seja, quanto mais vende, pior fica o resultado. E não estavam enxergando isso. E da mesma forma, clientes, né? Quais são os clientes mais rentáveis? A quem a gente tem que dar mais atenção? Será que a gente tem essa clareza ou não?
todos os clientes estão gerando as margens desejadas ou daqui a pouco tem clientes que a gente precisa rever contratos, rever preços ou mesmo demitir? Então, dados trazem essas informações para a gente poder agir, né? Quando a gente não tem isso, a gente fica navegando totalmente no escuro. E muitas vezes, com um software de gestão, a gente consegue ter um pouco mais de confiabilidade nos dados, né? Porque muitas vezes a planilha, ela aceita erros. O software, muitas vezes, na maioria das vezes, ele já tem alguns bloqueios que facilitam essa gestão e essa assertividade dos dados. Em alguns casos, quando a gente está implementando e ajudando a estruturar um processo financeiro, as empresas elas tentam tender para fazer a gestão financeira em uma planilha de Excel, por exemplo. Mas a gente sempre tenta levar para a utilização de algum software justamente por conta dessa confiabilidade dos dados, né? E também é importante sempre olhar quais são os mecanismos que eu posso implementar dentro do meu processo, dentro do meu negócio, para fazer com que eu tenha certeza que esses dados estão realmente corretos e que eu estou analisando a informação certa. Um exemplo muito prático na gestão financeira é a conciliação bancária. Sempre quando a gente vai olhar um fluxo de caixa ou um DRE, a empresa que tem a conciliação bancária realizada diariamente ou realizada com muita acurácia, a gente vai ver um reflexo nos números e os números vão estar sendo apresentados de forma correta. Muitas vezes, se a empresa não tem esse mecanismo de controle, a confiabilidade dos dados já fica deficitária e muitas vezes a gente não consegue nem tomar decisão porque a gente vê lá que está faltando um registro específico e, consequentemente, pode estar faltando outros também, né? Bom, é legal. Bacana. Além de processos claros e definidos, dados claros e acompanhados mensalmente, né, ou em rituais definidos pela empresa, a gente vai para o próximo pilar, que é o de pessoas. Então, a gente sabe que hoje em dia encontrar bons profissionais no mercado está bem complicado. Mas o que a gente ouve bastante é: contratei uma pessoa super boa, mas depois de 2 meses ela desanimou. Então, por que acontece isso? A dúvida que a gente quer trazer aqui é: o problema será que foi na pessoa contratada ou foi na relação como essa empresa está conduzindo esse processo? Eu acredito que seja uma das reclamações mais frequentes que a gente recebe no nosso dia a dia, que é esse tópico de pessoas. E com certeza é interessante que a empresa ela tenha uma clareza de como que ela quer conduzir essa experiência do colaborador dentro da empresa. Seja nos primeiros 3 meses, como também após esse período. É muito frequente a gente enxergar em algumas realidades as empresas não tendo nenhum processo de integração, claro. E muitas vezes o colaborador, ele passa pela entrevista, ele é um colaborador que tem tudo para realmente dar certo, mas quando ele entra para o jogo, ele acaba ficando perdido e ele acaba não desempenhando o que a empresa realmente espera. Mas muitas vezes, para esse colaborador, faltou treinamento, faltou um acolhimento. Então, nesses casos, a gente sempre recomenda também que a empresa ela tenha uma integração bem clara, bem objetiva, que o colaborador ele se sinta acolhido nos primeiros momentos da empresa e que não só tenha esse momento da integração, mas que ele também tenha uma experiência legal ao longo de todo o seu ciclo dentro da empresa. E não só nos 3 meses, porque é muito comum a empresa ela dá muita atenção para aquele colaborador novo nos 3 primeiros meses, onde ele vai estar em desenvolvimento, vai estar em treinamento, vai estar em avaliação também, se vai dar certo efetivar ou não. E depois desses 3 meses, o colaborador fica abandonado. E a gente sabe que é cultural, pessoas gostam de atenção, precisam de atenção, e a gente tem na nossa vida atenção o tempo inteiro. Quando no nosso período da infância, a gente tem sempre muita atenção dos nossos pais, dos professores. Quando chega na adolescência, na época da faculdade também, a gente acaba tendo bastante atenção dos nossos pais, bastante atenção dos professores. E quando chega no mercado de trabalho, ele tem aquela atenção por 3 meses e depois é abandonado. E aí acaba acontecendo esses desalinhamentos, né, entre empresa e colaboradores. Bem legal, Marina. Realmente assim, a gente que conversa quase diariamente com empresários, eu até brinco assim, quando eu vou visitar uma empresa, eu pergunto para o empresário assim, quais são os principais desafios do negócio além de pessoas? E eles já dão risada, porque isso é comum a todos, né? Reclamam muito do mercado, é difícil contratar e etc, né? E claro, o mercado a gente não tem controle sobre ele, mas a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer
para poder ter um melhor gerenciamento das pessoas, no sentido de atrair talentos, de reter talentos, de aumentar o nível de engajamento, o nível de produtividade, o nível de felicidade também, né? Pessoas felizes produzem mais. Então, existe todo um sistema de gestão de pessoas, né? Que vai desde o estabelecimento da cultura, né? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa causa? As pessoas gostam de lutar por uma causa que faça sentido para elas, ao invés de só ficar vendendo o seu tempo, né? Contando as horas para ir embora, happy hour na sexta de tardezinha, dor de barriga domingo à noite, né? Esse tipo de situação é comum, mas então assim, o trabalho passa a ser algo não prazeroso, né? A gente passa tanto tempo da vida trabalhando, por que a gente não pode trabalhar num lugar que a gente possa se realizar? Isso depende muito do próprio empresário, da própria cultura, né? A cultura deve ser forjada, deve ser criada, implementada, disseminada, desenvolvida. Então, começa com o propósito, começa com os valores, o que norteia as nossas decisões, o que faz sentido pra gente, o que a gente valoriza aqui dentro. Isso tem que ser vivido e não um quadrinho na parede. Visão de futuro, onde é que a gente quer chegar? Isso tem que estar claro, as pessoas têm que estar ali jogando o jogo para ser campeão, mas a gente precisa saber que a gente quer ganhar o título. Isso não é tão claro assim no dia a dia, né? Então, começa com essa história de cultura, que pra gente é a fundação da casa. É a raiz da árvore, né? Tudo começa por ali. E aí depois a gente começa a entrar em outros aspectos, né? Desde o processo de seleção. No processo de seleção, por exemplo, no nosso processo de seleção, que a gente sempre avalia se a causa que a gente luta faz sentido para a pessoa ou não. Ou ela ama ou vamos poupar o tempo de todos, porque não vai fazer sentido. Aí ela entra, e aí muito bem citou a Marina essa questão da integração, né? Que não é só falar os horários de funcionamento, seus benefícios e onde fica o banheiro. É muito mais do que isso. A gente precisa integrar no local de trabalho. Dizendo, cara, tu vai operar essa máquina, tá aqui o teu supervisor, tá aqui um procedimento, tá aqui um controle que tem que ser feito. Tem um líder que acompanha, que treina, que orienta, que desenvolve, que dá essa atenção tão necessária, né? E aí a gente vai, treinamento, metas que a gente possa desafiar e tirar o máximo de potencial das pessoas. As pessoas não são máquinas, né? Todos nós temos enormes potenciais que muitas vezes não são bem aproveitados nas empresas. E aí as empresas reclamam, né? Não, o time é ruim, as pessoas não produzem, né? Ninguém quer nada com nada, e etc, né? Mas aí então o problema é o mundo, então vamos ficar reclamando para Deus de que infelizmente o mundo está desse jeito, né? A gente não tem controle sobre isso, então não adianta ficar reclamando. A questão é aceite isso e a partir disso o que nós vamos fazer a respeito? Ah, mas não tem gente qualificada. Então tá, então cria um treinamento, cara, cria uma escola, busca pessoas que tenham o perfil adequado à cultura que tu quer implementar na tua empresa e treina esse pessoal. Ah, mas é difícil. Óbvio que é difícil. Mas são caminhos que a gente tem que percorrer. Ou vai mudar o jogo só ficar sentado reclamando. Então, a gente precisa. E aí depois entra todo o papel da liderança, né? Que a gente vai debater ainda ao longo das perguntas. O papel de feedback, de deixar claro, cara, tu tá muito bem nisso, aquilo ali não tá tão legal. O líder se colocar como um apoiador da pessoa e não ficar só xingando, reclamando. Esse tipo de coisa, né? Criando um ambiente saudável de trabalho, de crescimento, né? Os nossos valores, né? É o desafio como parte do crescimento. Então, são uma série de elementos de um grande sistema que a gente precisa desenvolver nas empresas para que a gente possa lidar com isso. Não é simples, eu não estou dizendo que é fácil, não é nada fácil. Mas são elementos que a gente utiliza nesse pilar de pessoas para que a gente possa minimizar os efeitos de um mercado adverso. Né? E poder fazer com que as pessoas estejam com a gente, faça sentido para elas lutar por essa causa. Elas estão vivendo os nossos valores, estão lutando para levar a empresa para a nossa visão de futuro e estão felizes, estão produtivas, estão crescendo, estão se desenvolvendo. E aí é ganha-ganha. A pessoa ganha, a empresa ganha e todo mundo vai bem. Então, de novo, não é nada simples, não é nada fácil, mas é o caminho que a gente acredita que seja talvez o melhor construção para que a gente possa ter um ambiente saudável e bom para todos.
gancho, então, que tu trouxe, Cícero, é a questão de que a gente ouve bastante também hoje é do empresário. Ai, a minha equipe é fraca. Mas será que isso é verdade? Quando a gente vai investigar, fazer todo o mapeamento de processos e entender a fundo, né, os processos da empresa e principalmente essa questão de pessoas, a gente acaba vendo que não é bem assim. E aí a pergunta aqui é: será que o problema está na equipe ou está na liderança? E se está na liderança, como auxiliar, como melhorar essa questão? O problema está sempre na liderança. Infelizmente, a gente sempre vai apontar o problema para o líder, porque é ele o maestro da ópera, ele que precisa conduzir as pessoas, ele que precisa encaixar as pessoas certas nos locais certos. E se eventualmente ele identificar que tem uma maçã podre, ele precisa substituir. Se ele identificar que tem um talento, é ele que precisa impulsionar mais esse talento e fazer esse talento se destacar mais ainda. E se eventualmente tem uma pessoa tímida lá no meio da equipe, ele precisa dar treinamento para essa pessoa, para ela conseguir se desenvolver cada vez mais e desempenhar e entregar cada vez mais o que a empresa espera. Então, o problema sempre vai ser a liderança. O time, ele é um reflexo do líder, então a causa raiz sempre tem que ser tratar esses comportamentos do líder. Muito legal. Concordo plenamente com a Marina, é isso aí. E tem uma frase que é muito forte, mas é muito verdadeira, do Falcone, que diz que todo líder que reclama da competência do seu time está testando a sua própria incompetência, porque é ele o responsável pelo treinamento da equipe. Então, líderes não nascem prontos, né? Ninguém nasce líder sabendo como liderar. Isso é um processo de aprendizado e desenvolvimento. E a melhor forma da gente aprender é fazendo, né? Então, o líder ele tem que estar aberto, ele tem que ter a humildade de poder reconhecer de que ele não é perfeito. Ninguém de nós é. Mas se ele não tem essa postura de abertura, de humildade, de reconhecer que existem pontos que ele precisa desenvolver, inclusive um outro valor nosso é humildade, né? Por quê? Porque a gente sempre fala na posição de aluno, né? Ou seja, sempre buscando aprendizado. A gente precisa poder entender que nós líderes, a gente exerce um papel e aí, por melhor que a gente tente fazer algo, peca. Liderança é uma coisa bastante complexa, né? É uma interação entre pessoas, cada ser é um ser muito complexo também, cada um tem a sua bagagem, os seus traumas, suas facilidades, as suas habilidades, as suas dificuldades. E a gente poder fazer essa autoimagem, né? Inclusive de dar e receber feedback, né? Quantos líderes não dão feedback? E sem falar de pedir feedback, né? Isso também vale até para as próprias pessoas, né? Que não são eventualmente líderes ainda, talvez. Mas de ter a iniciativa, a proatividade de buscar feedbacks também. Eu já trabalhei, na época da faculdade, fazendo estágios onde a gente só levava paulada na cabeça. Não tinha feedbacks. Feedback não é ficar dando paulada na cabeça. Feedback é um processo bastante importante de comunicação, de clareza, né? De poder colocar: fulano, você está muito bem nesse ponto, mas aqui eu estou percebendo que tem pontos que não estão legais, seja alinhado à cultura da empresa, seja em termos de resultado. E eu, como líder, estou aqui para te ajudar, para a gente construir um caminho juntos de como é que a gente pode desenvolver esses pontos. Então o líder está ali para apoiar, para ajudar, né, e a desenvolver. E aí, claro, cabe à pessoa também ter esta humildade de poder saber ouvir, né? E o líder também, né? Tem muita gente que tem um cargo alto numa empresa que não tem essa abertura. Ah, não, eu estou aqui porque eu sou o melhor, né? Eu não estou aberto a ninguém vir aqui me dizer que eu preciso melhorar alguma coisa. Ou seja, bloqueou a evolução. Aí todo mundo fala do cara dentro da empresa, né? Só que não chega nos ouvidos dele porque ninguém tem coragem de chegar e dizer. Poderia ser uma ação meio suicida, né? Dizer, cara, tu tá errando aqui. Mas o líder tem que propiciar esse canal de comunicação. Ele tem que pedir para o subordinado ou para os outros líderes intermediários, dizendo, cara, o que tu acha que eu preciso melhorar? Mas extrair isso de forma verdadeira, não é puxar saquismo, de ficar só ouvindo elogio.
Assim, de poder entender de que ele também tem as suas imperfeições e ele precisa buscar isso. Ele precisa se olhar no espelho. Precisa entender de que tem pontos que ele precisa lapidar, né? Assim como qualquer outra pessoa dentro da empresa. E agora, se isso não parte da direção de cima, dificulta em toda a estrutura. E a empresa como um todo, ela não pode depender da sorte. Muitas vezes a empresa ela depende da sorte do líder do nível tático dar feedback para os seus colaboradores, mas muitas vezes ela não pode ficar dependendo disso, porque aquele colaborador que está assumindo a posição de líder, ele não tem o treinamento, todo o desenvolvimento necessário para conseguir conduzir um feedback da maneira correta, porque muitas vezes é um momento, um assunto delicado, muitas vezes é uma conversa e tira a pessoa da zona de conforto. E se a empresa não estabelece de cima uma sistemática de feedback, muitas vezes aquele colaborador nunca vai nem assumir esse papel de líder e realmente passar para os seus colaboradores, né, quais são as diretrizes que ele espera, qual é o feedback realmente que ele precisa dar, né? Então, isso é um ponto bem importante também. Show. Então, partindo para o finalzinho já do nosso podcast, a nossa última pergunta referente ao pilar de pessoas é com relação à motivação e vestir a camiseta. Às vezes a gente ouve, né, e sabe que o gestor cobra desempenho, proatividade, resultado, mas será que está claro para a equipe o que ele espera dela? Será que a comunicação está clara e as diretrizes foram repassadas de forma correta? Como fazer com que esse colaborador viste realmente a camisa e não se desmotive ao longo de todo o processo? Legal, muitas vezes quando eu escuto o termo vestir a camisa, a primeira coisa que me passa pela cabeça é motivação e desmotivação. E eu sempre costumo dizer que a desmotivação começa quando a tensão termina. Então, justamente aquilo que a gente conversou há pouco. Muitas vezes o colaborador ele é simplesmente abandonado dentro da empresa e ele não tem a devida atenção. Então, cabe à empresa estabelecer, né, essa sistemática clara de feedbacks de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Então, definir essa periodicidade, treinar os líderes para eles conseguirem dar esse feedback da maneira correta. E também uma ferramenta muito importante que a gente utiliza para isso é a descrição de cargo, onde a gente mapeia quais são as principais responsabilidades e atividades daquele colaborador, para que com base nisso o líder consiga dar um feedback. Ó, eu espero que tu entregue XYZ atividades e até o momento tu tá com muita excelência na A, B, C e D, mas a gente precisa desenvolver essa e essa e essa. Então, trabalha com uma certa clareza, né, em termos de comunicação e expectativas. Muito bom. E esses elementos de um sistema de gestão de pessoas, né, eles se interrelacionam, né? Então a gente estabelece a cultura, tem um bom processo de captura, de seleção de pessoas, uma etapa de integração. Esse ponto que a Marina comentou aí, de a gente ter um perfil de cargo com essas questões de responsabilidades, entregas esperadas, né, competências necessárias. Isso tudo vai entrar, a pessoa vai trabalhar e vai executar. E vai gerar um resultado. Né? E aí entra um outro elemento importante que é a avaliação de desempenho, né? Para a gente poder olhar. A gente acredita que desempenho talvez tem 2 componentes: comportamento, alinhado à cultura, e resultado. Né? Quando a gente percebe que está tendo dificuldades por essa medição, né? E de novo, sem medição não tem gestão, a gente mede o resultado e vê, pô, isso aqui está bem, isso aqui não está bem. Aí entra planejamento de treinamentos, né? Ou seja, precisamos desenvolver alguns aspectos, algumas competências, algumas habilidades. E esse processo de avaliação de desempenho tem um pilar central, que é o feedback aí que nós estávamos comentando, né? Que vai gerar esse canal de comunicação. Isso tudo, então, é uma roda que vai girando, né? A gente vai tendo novos desafios, avaliações, desempenho, novas responsabilidades, treinamento, avaliação da eficácia disso e assim por diante, né? Então, tem que fazer essa máquina fluir de uma maneira tranquila, né? Sem ruídos, sem atritos, né? Então a gente precisa de uma graxa nessas peças para que tudo isso gere resultados contínuos, né?
E toda pessoa tem um ciclo dentro de uma empresa, né? Ninguém é eterno. Então, ou a gente vai morrer, vai se aposentar, vai pedir para sair ou vai ser demitido, né? Então nós vamos ter um fim nessa jornada toda, né? Agora, que nem a Marina falou antes, a gente precisa mapear essa jornada, né? E entender de que são dois elementos, né? No passado, talvez, as pessoas pediam, imploravam para conseguir um emprego, né? Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia é quase o contrário. Mas fora a brincadeira, na verdade a gente precisa de dois elementos que se unam, né? Faz sentido para mim, isso aqui me realiza, essa causa faz sentido também, eu me alinho a esses valores e é uma oportunidade de me desenvolver também, né? Então a gente precisa entender que criar essa coalizão, né? Essa junção de uma maneira harmônica, né? E quando não tem essa harmonia, bom, então ok, tá tudo certo, né? Vamos cada um pro seu lado aí, né? Mas a empresa buscando e tendo uma boa estrutura para capturar e reter, desenvolver as pessoas, assim como as pessoas também buscarem, né? Terem essa clareza pessoal também de o que faz sentido para cada um, né? Onde ela quer se desenvolver, qual caminho ela quer seguir. Isso às vezes não está muito claro também. Então é importante que se clareie tanto para as pessoas quanto para as empresas e a gente possa conectar isso da melhor forma. Muito legal, gente. Que legal a gente finalizando esse primeiro episódio aí, né? Espero que tenha gerado conteúdo de valor para você, empresário ou gestor aí, né? Que você possa ter tirado alguns insights. Muitíssimo obrigado, Marina, Débora, pela parceria aí também. Vocês querem fazer alguma palavra final? Obrigada pela oportunidade. Espero ter agregado no conhecimento de vocês. E caso tenham dúvidas, também nos chamem. A gente permanece à disposição. Obrigada, Marina, Cícero. Foi um bate-papo muito legal e acredito que para vários empresários e também pessoas, colaboradores assim como eu, a gente consegue pegar algumas coisas, né? Então, se tu gostou aí, segue a gente, dá um like e até a próxima. Muito bom, gente. Então tá, a gente hoje enfatizou nossos 3 pilares, nós vamos fazer novos episódios onde a gente vai aprofundar cada um deles, trazendo especialistas também para debater com a gente, né? Daqui a pouco a gente convida também empresários para a gente enriquecer esse bate-papo e cada vez poder gerar mais valor em termos de conteúdo para você. Muito obrigado, até a próxima, valeu!